Aula passada, a gente introduziu o conceito de potencial elétrico, que é a parte da seção 2.3 do livro. Eu vou começar aqui fazendo uma breve revisão, bem breve mesmo, do que a gente viu do 2.3 e vou continuar então avançando aí basicamente nessa linha e, se tudo correr bem, até chegar na parte de energia de um campo elétrico. Bom, como a gente viu na aula passada, o campo elétrico E é um vetor, né, você já sabe, das aulas passadas, mas pelo fato de o rotacional do campo elétrico ser igual a zero, no caso da eletrostática, então nós podemos escrever o campo elétrico em função de um escalar que é nada mais do que o nosso potencial elétrico, tá certo? Então, menos o gradiente do potencial elétrico, que a gente define como potencial elétrico, pode ser escrito como o campo elétrico, tá certo? Isso porque o rotacional de um gradiente de um escalar é sempre zero, tá certo? Então, sempre é possível você escrever o campo elétrico como o gradiente de uma função. No caso, a gente tem aqui um menos por convenção, como a gente vai ver, é conveniente. Mais para frente ensinar o menos, mas em teoria não é necessário, tá? Mas historicamente convencionado como menos o gradiente de um potencial. Bom, por esse resultado, que relaciona então o potencial com o campo elétrico, a gente consegue também, dado o campo elétrico, calcular esse potencial. Então, na aula passada, a gente viu também que é possível você calcular o potencial como menos a integral de linha de um ponto de referência onde o potencial é zero até a posição R que eu desejo, da integral de linha de E escalar dl. Tá certo? Isso é factível também pelo fato de como rotacional de E igual a zero, você, essa integral de linha não depender da trajetória, certo? Então, se você partir do seu ponto de origem, onde o potencial é zero, e calcular que a diferença de potencial dessa origem até esse ponto R aqui em questão, então está aqui o meu sistema de coordenadas, né? Está aqui a posição do meu R, está lá a posição do meu infinito. Independente da trajetória que eu escolher aqui para fazer essa integral de linha, o resultado é o mesmo. Então, por esse motivo, eu posso escrever, então, o potencial como menos a integral de EdL por qualquer caminho que eu queira. Certo? Isso provém do fato do rotacional de E ser igual a zero. Então, esse cara aqui, o nosso V de R aqui, que também às vezes a gente chama pela letra maiúscula psi de R, desculpe, φ de R, é o que é chamado então de potencial elétrico. Como a gente vai ver, em muitas aplicações ele é bastante importante e prático, porque ao contrário do campo, né, que você precisa de 3 escalares para defini-lo, o potencial basicamente é uma função escalar única, certo? Então você consegue reduzir aqui de 3 escalares para um único escalar, certo? E aí com esse único escalar em mãos aqui você aplica o gradiente e calcula então o campo elétrico. Isso é factível, né, pelo fato de existir um vínculo aqui entre as derivadas do campo, né? Como a gente já viu, del EX del Y é igual a del EY del X, né? Onde EY aqui é a componente Y do campo elétrico, né? Como a gente viu na aula passada. Então esses vínculos, além de outros vínculos, na realidade são 3 vínculos, fazem com que você consiga então reduzir a expressão de 3
funções escalares para uma única função, tá certo? É pelo fato desse rotacional ser igual a zero. Então isso foi o que a gente viu na aula passada. Aí a gente apresentou aí alguns comentários, tá certo? Então um deles era para não confundir potencial elétrico com energia potencial. Falamos das vantagens da formulação em termos do potencial elétrico, pelo fato de estar trabalhando com um único escalar em vez de 3. Falamos do ponto de referência, que na realidade isso é só uma escolha. Geralmente a gente escolhe esse ponto de referência no infinito, mas independente de onde você escolher esse potencial zero, você vai obter o mesmo valor do campo elétrico. A gente falou também que o potencial obedecia ao princípio da superposição e também definimos a unidade, né, que é volt, que nada mais é do que joule por coulomb. Ok? Bom, um aspecto importante, então, e que a gente precisa começar, né, é calcular esse campo elétrico para algumas distribuições mais simples, tá certo? E a gente começa aí, então, a calcular esse potencial para o caso, então, mais simples possível, que é o caso de uma carga pontual, certo? Então, como é que é o potencial elétrico de uma carga pontual? Então, ó, bom, se eu quero calcular o potencial, eu vou começar então com o cálculo, vou começar com a expressão do campo elétrico e resolver essa integral de linha, certo? Resolvendo essa integral de linha, eu calculo aqui facilmente esse potencial de uma carga pontual. Então eu tenho aqui minha carga pontual, aqui. Vou colocar essa carga aqui simplesmente para simplificar na origem do meu sistema de coordenadas, tá certo? Então está aqui a minha origem do meu sistema de coordenadas. E eu vou então calcular o campo elétrico. O campo elétrico de uma carga pontual quanto vale? Você se lembra? 1 sobre 4πε0, que é o K, a carga em questão, dividido pelo quê? Pela distância ao quadrado, na direção, então, R versor. Que onde esse R versor é um versor aqui que está na direção do vetor, né, que une a carga ao ponto onde eu quero calcular. Certo? Então aqui é o meu ponto P, onde eu quero calcular esse campo, onde eu quero calcular o campo e, respectivamente, o potencial. Certo? Eu quero o potencial aqui. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou usar, então, a definição do potencial aqui. Então eu tenho aqui ΔV é igual a integral menos a integral. Então eu vou começar vindo lá do infinito até a posição R em questão, tá certo? Da integral de E escalar dl. Aqui precisa tomar um certo cuidado, nos livros eles abusam um pouco da linguagem, então presta atenção que na maioria dos livros você não se atenta a um caso aqui que eu vou enfatizar aqui agora. Então ó, eu vou sair lá do infinito, então está aqui, ó, o meu infinito aqui, ele está perto aqui, mas na realidade é o infinito, tá certo? Então está aqui. E eu vou caminhar então desde o infinito até o meu ponto em questão aqui. Ok? Notando que eu defini que o V aqui do infinito aqui, ó, ele vale 0, tá certo? O meu V no infinito ele vale 0. Então, muito bem. Então, ΔV, o que é? O V final, V de
R menos o V inicial, ok? O final é o V de R e o inicial eu venho lá do infinito. Eu venho do infinito até essa posição aqui em questão, tá certo? Ah não, então é isso. Aqui é o final e aqui é o inicial. É final menos o inicial. Muito bem. Isso aqui vai ser menos a integral. O E, quanto vale o E? 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado, R versor. E o meu caminho... Então o meu E aponta para onde? É isso aqui que eu falo, que eu quero enfatizar, que nos livros não tem. O meu E aponta para onde? Ele aponta daqui para cá, tá certo? Ele aponta, então, nessa direção aqui, que é o R versor. Ok? Sim ou não? O meu DL, então, eu estou vindo daqui para cá. Certo? Sim ou não? Então, quanto é esse E escalar DL aqui? Exatamente. Então, aqui vai matar o sinal, né? Vai ficar mais a integral de infinito até o R, o módulo de E, tá certo? DL. Ok? Agora é o seguinte, o meu DL aqui, ó, aqui é um R, tá certo? O meu R aponta aqui, ó. O meu DR aponta para cá também. Tá certo? Então, quanto vale o DL em relação ao DR, o módulo de DL aqui? Hã? Menos DL. Então, volta o sinal negativo aqui de infinito até R de módulo de E DR. Essa passagem daqui para cá geralmente é ignorada, tá certo? Os caras simplesmente jogam essa função aqui, põem aqui um DR e continuam com o sinal menos aqui. Mas não é bem assim, porque você vai ver o sinal menos e fala, mas peraí, mas o E aponta para cá e o DL aponta para cá, então por que não aparece, não troca o sinal, tá certo? Então essa dúvida é bastante comum de aparecer, porque a pessoa se atenta que o E e o DL são antiparalelos, mas depois você precisa se atentar que o DL, na realidade, é menos DR, tá certo? Para voltar ao sinal condicional. Senão, é muito comum o cara não notar essa outra passagem aqui. Então, geralmente, os livros didáticos já vêm aqui e já coloca aqui DR, R versor, ou até omite, né, o R versor ali. Então, os livros didáticos, é comum você partir daquela função e já aparecer essa função aqui direto. Ó. Integral de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R2 dr. Então, geralmente é essa expressão aqui que você vê direto. Ele já põe esse termo aqui igual a zero. Então fica assim, V de R é igual a menos a integral de menos 1 sobre 4π, de 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado dr, sem te explicar de fato as passagens aqui de maneira cuidadosa. Certo? Mas é assim que a gente tem que entender isso aí. Ok? E aí, fazendo essa conta aí, você tira que o V de R vale quanto? Quanto é a integral de 1 sobre R ao quadrado? Menos 1 sobre R, né? Porque quando você deriva, né, o R elevado a menos 1 cai um menos, né? E fica 1 sobre R ao quadrado, certo? Então, no fundo, aqui aparece mais 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Então aqui você vê e entende até o porquê
que se convenciona o E como menos o gradiente do V, tá certo? Porque é interessante que o potencial de uma carga positiva seja positivo, tá certo? A única maneira disso acontecer é se você convencionar o E como sendo menos o gradiente de um escalar, tá certo? E não o gradiente do V. Poderia ser o gradiente do V também, não tem problema nenhum. Só que aí o potencial de uma carga positiva seria negativo, tá certo? Só isso que ia mudar. E o potencial de uma carga negativa seria positivo. Não é feito assim. É feito, então, incluindo esse sinal negativo aqui, de maneira que o potencial de uma carga positiva, então, seja igual a mais 1 sobre 4πy0 Q sobre R. Alguma pergunta? Beleza? Outra maneira de fazer isso, só para a gente enfatizar esse negócio dos sinais aqui, é que você poderia fazer o contrário. Você poderia calcular, então, saindo daqui, ó, e caminhando para cá. Tá certo? Sai daqui e caminha nesse sentido aqui. Então você ficaria ΔV é igual a menos a integral. Agora vai do quê? De R até infinito, ok? Do que? De E escalar dl. Agora o E e dl são paralelos, tá certo? Então, não muda o sinal. E o dl também é igual ao dr. Também não muda o sinal, tá certo? Então aqui vai aparecer menos a integral de r até infinito de 1 sobre 4π ε0 Q sobre r ao quadrado é dr. Tá certo? Aqui, ó, ΔV agora vai ser o quê? Vai ser V de infinito menos o V de R. Ok? Essa integral aqui quanto dá? Dá a mesma coisa, né? Dá 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Só que agora vai de infinito até R, tá certo? Esse indivíduo aqui vale 0, então vai ficar menos V de R é igual esse, né? Então dá 0 menos a substituição desse, tá certo? De forma que o resultado novamente dá V de R igual a 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Tá claro? Independente de como você escolhe. Mas é importante se atentar aos detalhes, tá certo? Então aqui você está seguindo esse trajeto daqui até para cá, nesse caso aqui. E no outro você vem daqui para cá, tá certo? Quando você vem daqui para cá, aí você tem que se atentar a esses pequenos detalhes aqui, que geralmente o livro omite, tá certo? Inclusive o Griffiths também omite. Ele simplesmente já parte que V de R igual a menos integral de 1 sobre 4πy0, que é o quadrado dr. E aí você não entende. Se você fizer assim, aí essas peculiaridades não acabam não aparecendo, certo? Porque o E é paralelo ao DL, o DL está na direção do DR, e aí tudo bem, aí você simplesmente substitui, só que aí você vai ter que menos VR igual, aqui vai ficar menos 1 sobre 4πy0 Q sobre R, de forma que o V de R é igual a 1 sobre 4πy0 Q sobre R. Beleza? Alguma pergunta? Não? Bom, só para a gente entender, falar um pouquinho mais aqui, ó. Imagine agora que esse cara não esteja na origem, tá certo? Tá aqui meu sistema de coordenadas, torto. Então tá minha carga aqui, ó. Essa minha carga aqui, ela tá na posição que eu vou chamar de R'. Tá certo? Quero calcular o potencial aqui, ó, em R. Ok? Então, a distância da minha carga até o ponto onde eu quero calcular é R
menos R'. Tá certo? O potencial em questão vai ser um V de R, que é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre o módulo de R menos R'. Tá certo? Só depende dessa distância aqui, ó. Só depende dessa distância aqui. Ok? Aí, ó, o meu R, só para a gente ver como é que calcula o potencial. O meu R, o que ele é? Ele tem aqui um x versor, mais y versor, mais z versor, tá certo? Esse aqui é o meu ponto x, y, z, ok? O meu R' é o quê? É um x', x versor, mais y', y versor, mais z', z versor. Ok? De forma que eu tenho que calcular que o meu R menos R', que é igual ao x menos x', x versor, mais y menos y', y versor, mais z menos z', z versor. Tá certo? Tenho que calcular o módulo desse vetor aqui e substituir aqui. Vai dar o quê? Vai dar o quadrado desse, mais o quadrado desse, mais o quadrado desse, raiz, tá certo? Para calcular o módulo de um vetor, o que você faz? Só para lembrar, você calcula o produto escalar, né? R e tira a raiz. Menos R', produto escalar, com R, menos R'. E você vem esse cara aqui e tira a raiz dele. Isso te dá um módulo desse vetor aqui, certo? Isso aqui dá um módulo de R menos R'. Se eu quiser calcular o campo elétrico, eu venho e calculo o gradiente dessa função aqui, onde essa função aqui, o módulo de R, vamos escrever explicitamente aqui, vai o módulo de R menos R', só para ficar bem claro, tá certo? Quero deixar isso o mais claro possível. Então, você vai ter x menos x' ao quadrado, mais y menos y' ao quadrado, mais z menos z' ao quadrado. Tudo isso elevado a 1/2, que é a raiz, tá certo? Aí o que eu tenho que fazer, então, é substituir esse termo aqui, e aí eu tomo o gradiente, tá certo? Onde o meu nabla aqui, então eu tomando menos o gradiente do V, nada mais é do que del x de V na direção x versor, mais del y de V na direção y versor, mais um del z de V na direção V, onde a derivada vai ser em função desse termo aqui e desse termo aqui, certo? Vou derivar tudo mais. Se eu fizer isso, eu vou encontrar a expressão do campo elétrico para uma carga pontual. Tá certo? Dá um certo trabalhinho também, não é algo tão trivial assim, mas se comparado em algumas circunstâncias, é muito mais fácil do que resolver o campo elétrico, certamente. Mas tem que derivar, né? Tem que fazer derivada em x, ó, dessa função toda aqui, né? Então vai dar 2 vezes x menos x', vezes a derivada do cara de dentro, né? Tem um meio que cai aqui. Tem que fazer toda a continha lá da derivada, a regra da cadeia e tudo mais, certo? Mas é assim que faz, de maneira detalhada. Ok? Alguma pergunta? Pois não. O sinal de menos ali, Tá aqui, ó, menos... Ah, aqui tá faltando.
Muito bem. Ok? Beleza? Isso tudo de uma carga pontual até agora. Beleza? Muito bem. Então, vamos fazer o exemplo do livro para a gente conseguir treinar um pouco mais. Então, o exemplo 2.6. O que diz o nosso exemplo 2.6? Então, o exemplo 2.6, ele fala assim: encontre o potencial dentro e fora de uma casca esférica de raio errão. Então, você tem aqui, ó, uma casca esférica. Essa casca esférica, ela tem um raio errão. E eu quero calcular o potencial dela tanto aqui fora quanto aqui dentro, tá certo? E ela tem uma carga distribuída uniformemente aqui na superfície. Ok? E ele fala para você colocar o ponto de referência lá no infinito. Então, nosso ponto de referência aqui é lá no infinito. Então, como é que a gente faz isso aí? Então, a gente vem lá, vamos calcular lá no ponto P aqui, ó, aqui fora. A gente vai sair de lá do infinito e vai caminhar até o nosso ponto P aqui em questão. Ok? Bom, o campo elétrico de uma casca esférica é o análogo de uma carga pontual, tá certo? Como se toda a carga da esfera estivesse na origem. Então ela vale 1 sobre 4πε0, Q sobre R ao quadrado, é R versor. Isso fora. Quanto vale dentro? Zero. Não tem carga, vale zero. Então, esse é o meu campo elétrico. Onde essa carga aqui é a carga total na esfera. Muito bem. Para pontos R maior do que Rão, primeiro, o que a gente vai fazer? V de R é igual menos a integral, ó, sai lá da origem, vem aqui, a origem é o meu ponto de referência, tá certo? Aqui é o meu O, aqui, ó, meu ponto de referência. Sai lá do ponto de referência e venho até a posição R. Ah, não é o Rão, é o R que eu quero calcular. Tá certo? Vou caminhar até o meu R aqui, ó. Esse aqui é o meu R que eu quero calcular. Do que? De E escalar dl. Então, aqui, o E é antiparalelo ao dl, tá certo? Então dá um menos, troca o sinal. Mas o dl é menos dr, troca o sinal de novo, tá certo? Vocês entendem isso aí? Porque no livro ele não fala nada. O cara já vem aqui, já pula para menos 1 sobre 4π ε0. A integral, então, de infinito até o meu R de Q sobre o meu R' ao quadrado dr. dr'. Ok? Então, estou caminhando daqui até aqui. Tem que mudar o primeiro limite ali, professor. Do outro lado ali está zero. O zero é aqui o meu ponto de referência. Então, eu vou pôr o infinito só para ficar claro. Vem do infinito até R. Ok? Então, se fizer isso aí, você já sabe, a gente já fez uma vez, vai dar 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Ok? Isso para R maior do que Rão. Para R menor do que Rão, e aí é muito comum as pessoas cometerem o erro, tá certo? De simplesmente se atentar. Não, beleza, o E para R menor que o E é igual a zero e o E é igual a menos o gradiente de V, logo V igual a zero.
Tá certo? Tá errado, certo? O V não é igual a zero. Uma função constante, tá certo? Quando você derivar, dá um campo elétrico zero. Então a gente vai ver que o campo, o potencial, na realidade, ele é constante. Como é que você vai fazer isso aí? Você tem que fazer passo a passo, tá certo? Ó, novamente, você vai sair lá do infinito, vai caminhar até o ponto onde você quer calcular. Então, agora eu vou escrever em vermelho aqui só para diferenciar. Então eu quero calcular o potencial onde? Aqui? Então eu vou caminhar até aqui. Então eu saio lá do infinito e caminho até aqui. Tá certo? Só que tem que se atentar ao detalhe, certo? Aqui fora você tem um campo elétrico e aqui dentro você tem outro campo elétrico. Certo? Que por acaso aqui é zero. Mas tem que fazer os dois. Então para você calcular o trajeto todo, o que você vai fazer? O V de R é igual menos a integral de infinito até o meu ponto R que eu quero. Mas o E tem dois valores. Então primeiro eu vou ter que ir até Rão de escalar dl, porque aqui eu tenho um tipo de campo elétrico, menos a integral de Rão até o R em questão, porque aqui eu tenho um outro campo elétrico, certo? Nas duas regiões aqui, o campo elétrico são diferentes. Você tem um E que depende de Rão e ele vale daqui até aqui um valor e daqui até aqui outro valor. Então você tem que fazer por partes, tá certo? Então isso aqui vai dar menos a integral de infinito até Rão de 1 sobre 4π ε0 Q sobre R' ao quadrado dr', menos a integral, agora o E vale zero aqui, então é 0 dl, né? Isso aqui dá zero, que é a integral, aqui tá errado, aqui, não, tá certo, de Rão até o R em questão. Então esse é o potencial aqui em V de R para R menor do que Rão. Então essa parte dá zero, mas essa primeira parte aqui não dá zero. Essa primeira parte, que se você fizer as contas, o V de R, então, vai valer 1 sobre 4π ε0 Q sobre Rão. Ok? E aqui o Rão é o Rão fixo, tá certo? Para todo valor aqui de R, aqui, ó, esse Rão é o raio da minha casca esférica. Certo? Então é um potencial constante que vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre Rão. Basta você resolver essa integral aqui, fazer os limites de integração, que você vai chegar nesse resultado aqui. Tá certo? Ou seja, o potencial vem, vai diminuindo com 1 sobre R, vai diminuindo com 1 sobre R, vai diminuindo com 1 sobre R. Chegou na casca aqui, ele fica constante. Então o potencial desculpa, ele vai aumentando, né? Ele vai, à medida que o R vai diminuindo, esse cara vai aumentando, tá certo? Ele aumenta, então, com 1 sobre R, tá certo? E aí depois ele fica constante. Aqui ele é proporcional a 1 sobre R, e aqui ele é constante. Essa constante aqui ele vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Que é proporcional, né, a 1 sobre R. Então, à medida que o R Opa, tem alguma coisa errada. À medida que o R aumenta, à medida que o R aumenta, isso aí, então tá errado. Isso, tá errado. Ele começa, o R pequeno, ele vem, isso, tá errado. Desculpa aqui, só uma correção. Ele começa constante, não é isso? Começa constante, vem aqui de 0 até Rão, constante, até aqui o meu Rão.
e depois ele cai com 1 sobre R até zero, tá? Proporcional a 1 sobre R, até zerar lá no infinito. Ok? Desculpa aí. Beleza? Maravilha? Beleza? Muito bem. Vamos fazer um exercício, o exercício 2.21. O problema 2.21. Só um pedaço dele, tá? Não vamos fazer ele inteiro, não. Então é o seguinte, ó. Tá aqui, ó. Problema 2.21. Encontre o potencial dentro e fora de uma esfera sólida agora, tá certo? Carregada, cujo raio é rão e cuja carga total é quezão, tá certo? Use o infinito como ponto de referência. Aí depois você calcula o gradiente de V em cada região e verifica se ele fornece o campo correto e esboça o gráfico. Eu vou fazer a primeira parte, depois calcular o gradiente, esboçar o gráfico, fica por conta de vocês. Eu quero focar aqui na solução do problema A, encontrar o potencial a partir do campo elétrico, ok? Então, muito bem. Então, é uma esfera sólida agora. Tá aqui uma esfera, tá certo? E ela tem uma quantidade de carga quezão. Ok? A gente já fez esse cálculo antes, você pode fazer pela lei de Gauss, e não é difícil de você calcular o campo elétrico pela lei de Gauss. Tá aqui a origem, ela tem aqui um raio rão. Pela lei de Gauss, você tem que, para R maior do que rão, é equivalente a de uma carga pontual. O E vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, R versor. Para R menor do que rão, aí você tem que calcular a quantidade de carga envolvida, etc., que não é mais o Q total, é só uma fração do Q que está sendo envolvida pela superfície gaussiana e tudo mais. Se você fizer as contas, você vai encontrar que o E vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao cubo, R versor. Certo? Então você tem duas expressões para o campo elétrico, uma para dentro e outra para fora. Tá certo? Então, calcular o potencial. Então, para R maior do que rão primeiro. Então, para R maior do que rão, tem que V de R é igual a menos a integral de E escalar dl menos a integral, aí vai, de infinito até o meu R, questão, já substituindo dl pelo dr, já trocando sinais e tudo mais, aqui fica 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, dr, e aí se você fizer as contas, você já encontra aqui rapidamente que ele vale 1 sobre 4π ε0, Q sobre R. Ou seja, é análogo a que se eu tivesse toda a carga Q também aqui na origem. Beleza? Eu estou vindo aqui, ó, do infinito, estou caminhando aqui do infinito até um ponto R aqui, fora da esfera.
ele vem aqui lá do infinito, caminhando até um ponto R. Sim ou não? Fácil, beleza? Tá muito silêncio, hein? Tô falando grego não? Não, aramaico. Muito bem. Para R menor do que R1, como é que eu faço? Uma coisa, só que agora eu tenho que dividir o campo em duas partes, tá certo? Então agora vem V de R menos a integral de L, então vai de menos, agora vai de infinito até R1, 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao quadrado dr, menos a integral de R1 até o R, agora o R está dentro da esfera, de quê? Desse campo agora, certo? Outra expressão acima era zero, porque era uma casca esférica. Agora, como é uma esfera sólida, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao cubo, R dr. Agora tem que fazer a conta. Então, V de R. Oh, aqui faltou igual. É igual. Esse aqui a gente já sabe, vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R1. Agora aqui menos a segunda integral aqui, ó. Então aqui fica, quanto vale essa integral aqui? 1 sobre 4π ε0 Q sobre R ao cubo. E agora? O que aparece aqui? R quadrado dividido por 2, os limites de integração aqui que é R1 e R. Tá certo? Então no final das contas eu vou ter 1 sobre 4π ε0, Q aqui, né? Eu posso pôr aqui. Vou pôr esse cara em evidência aqui. Então vai ficar 1 sobre R1. Aqui vai ficar menos 1 sobre 2 R1 ao cubo, que multiplica o quê? R ao quadrado, não é isso? Final, menos inicial, mais, aí vai ficar R1 ao quadrado sobre 2 R1 ao cubo. Aí você pode cancelar aqui, né? Fica 1 sobre R1 aqui, se você quiser. Então, só para resolver, escrever de uma forma mais simples, o V de R, ele vale Q sobre 4π ε0. Aí aparece aqui 1 sobre R1. Aí eu posso fazer assim, ó, menos 1 sobre R1 ao cubo, que multiplica o quê? R ao quadrado menos R1 ao quadrado dividido por 2. Então esse aqui é o campo, é o potencial interno a uma esfera uniformemente carregada. Ok? Beleza? Aí você poderia ter coisas mais complicadas. Então, por exemplo, só para deixar aqui, você pode ter uma coisa assim, uma esfera oca, certo? Por exemplo. Aí você tem que fazer 3 partes. Você vem daqui até aqui, aí depois você vai daqui até aqui,
E depois daqui até aqui. Tá certo? Mesma coisa, não tem mistério nenhum. Poderia ser um cilindro também. Um cilindro oco, né? Mas é passo a passo. Sempre faz parte do infinito. Vai do infinito até onde você quer. Se por acaso, onde você quiser, o campo elétrico for mudando, você vai ter que fazer por partes. Vai de um ponto até outro ponto onde o campo elétrico é constante. Do outro até o próximo, até onde o campo elétrico é constante. E assim por diante. Sempre mantendo o campo elétrico por partes e constantes. Alguma dúvida tem? Tá beleza? Tá razoável? Estudo para tem massa, mas material isolante. Se fosse material condutor, aí... Isso. Quando é condutor, você só precisa se atentar que as cargas estão todas na... Mas, de qualquer maneira, é sempre o campo elétrico, certo? Se você souber o campo elétrico em todo o espaço, aí você, beleza. Porque ali você já sabe, se é um condutor, dentro do condutor o campo elétrico é nulo, então, quando você fizer a integral da borda do condutor até o campo elétrico, você tem que considerar ele nulo, porque no condutor o campo elétrico é nulo. Ponto final. É isso aí. Nesse caso aí, deixa eu só entender. É uma casca, dentro tem outra, ou eu considero uma esfera em pontos diferentes dela? Não, aqui poderia ser várias coisas, mas aqui, por exemplo, eu peguei o exemplo meu como se tivesse preenchido só essa região aqui, ó. Só tivesse carga nessa região aqui, ó. Por exemplo, uma esfera dentro de uma esfera, por exemplo. Não tem Cada problema. uma delas com carga. Você vai calcular o campo de cada uma delas. Dá um trabalho também. Primeiro você tem que calcular pela lei de Gauss o campo. Aí você vai usar o princípio da superposição. Você vai calcular o campo dessa esfera aqui primeiro, tanto dentro quanto fora. Aí quando você estiver calculando fora, você vai ter a contribuição dessa esfera aqui, mas você vai ter contribuição também dessa, vamos dizer, querer calcular o campo aqui agora. Aí eu vou ter que calcular a contribuição dessa esfera aqui para o campo aqui e depois a contribuição desse pedaço da esfera de fora aqui para calcular o campo aqui. Com o campo na mão, você calcula o potencial. O campo aqui dentro dessa esfera, desses dois segmentos aqui, ó, vai ser o mesmo, né? Então, você vai lá e calcula. Aí depois você vai para fora aqui e calcula também. O objetivo é calcular o campo em todo espaço. Se você tiver o campo em todo espaço, aí você vai para calcular o potencial. Aonde o campo elétrico é constante, você faz uma integral. Mudou o potencial? Mudou o campo elétrico? Desculpe. Outro. Dali até o próximo ponto de mudar de novo. Mudou? Vai fazendo passo a passo. Não é difícil não, mas é um... Eu posso calcular o potencial também usando a definição de multiformes. Divido em várias... Que nem eu faria para o campo pela lei de Coulomb. Pode, a gente vai chegar lá. Como calcular o potencial de maneira direta, através da distribuição de carga. O que a gente está fazendo aqui é como calcular o potencial através do campo elétrico. Ponto. Aí depois o próximo passo é como calcular o potencial dado uma distribuição de carga. Também pode ser feito. Não tem. Isso vai fechar tudo, na verdade. Porque aí você vai ter campo elétrico e cálculo do campo elétrico a partir da carga. Tá certo? Então, se eu te dou uma distribuição de carga, você calcula o campo elétrico. Tá certo? Então, isso a gente já sabe fazer, que é diretamente da lei de Coulomb. Certo? Aí daí o contrário, né? Dado o campo elétrico, calcula a distribuição de carga. Aí é o divergente de E igual ao... Então, tendo o E, eu calculo o divergente dele, eu tenho a distribuição de carga. Então, você tem a ida e a volta, né? Dado as cargas, calcula o campo elétrico, dado o campo elétrico, calcula a distribuição de carga. Aqui que a gente tem, dado o campo elétrico, calcula o potencial, que a gente está usando agora, e dado o potencial, calcula o campo elétrico, pelo gradiente do potencial. Certo? Então, também temos a ida e a volta. Agora vem outra parte, que é o que está faltando, e que a gente vai começar agora, que é, dada a distribuição de carga, calcula o potencial, e dado o potencial, calcula a distribuição de carga. Esse é o próximo passo. Isso fecha tudo, né? Aí você já tem o conceito todo fechado. Beleza? Então esse aqui é só um exemplo, mas que vocês podem treinar aí e avançar aí, com certeza.
Muito bem, então agora a gente vai para exatamente ir nessa direção aí que você falou. E aí então a gente começa a falar então da equação de Poisson e da equação de Laplace. Então o 2.3 começa a entrar nessas relações entre potencial e distribuição de carga, tá certo? Então, equação de Poisson e equação de Laplace. Muito bem. Então, a gente já viu nas aulas anteriores, né, que o campo elétrico ele pode ser escrito como gradiente de um potencial, certo? Então, o E é menos o gradiente do potencial. Ou também, só para que em alguns momentos no livro ele usa a letra φ, certo? Então, o φ aqui, o V é equivalente. 3 linhas é sinal de equivalente, tá? Equivalente a φ. Então, o E pode ser escrito como menos o gradiente do potencial. Bom, como é que essas expressões agora, então, fundamentais da eletrostática, que é o divergente de E igual a ρ sobre ε0 e o rotacional de E igual a zero, elas se apresentam, né, em termos do potencial. Como se apresentam aqui? Em termos do potencial. Bom, de certa maneira, não dá muito trabalho, certo? Visto que o E é igual a menos o gradiente do potencial e o divergente de E é igual a um ρ sobre ε0, então, divergente de E é igual ao divergente do menos o gradiente do potencial, que por sua vez é igual a ρ sobre ε0. O gradiente do divergente é o que a gente chama de laplaciano, tá certo? Então, ele recebe essa expressão aqui, de forma que o laplaciano de V é igual a menos ρ sobre ε0. Então aqui, ó, tá vendo? Aqui aparece a primeira relação. Ó, dado uma distribuição de carga, eu calculo o meu potencial, certo? O laplaciano nada mais é do que o produto escalar aqui de nabla com nabla. Que é o que está aqui, ó. Isso aqui nada mais é do que del2, del x2, mais del2, del y2, mais del2, del z2. Então, o laplaciano do potencial é igual a menos o ρ sobre ε0. Essa expressão aqui é conhecida como equação de Poisson. Em regiões onde não existe carga, tá certo? Ou seja, onde o ρ é igual a zero, a equação de Poisson se reduz, então, para o que é conhecida como equação de Laplace. Onde o laplaciano de V é igual a zero, isso aqui é conhecido como equação de Laplace. Ok? Bom, em relação ao rotacional do E? Então, isso aqui é em relação ao divergente de E. Em relação ao rotacional de E,
ela de fato ela não traz uma equação nova para a gente. Então, se você tem o rotacional de E igual a zero, o que a gente obtém daqui é que o rotacional de menos o gradiente do potencial é igual a zero, o que não apresenta nenhuma condição especial para o potencial elétrico, tá certo? Porque o rotacional de um gradiente é sempre zero, certo? Então, isso não... Então, o que de fato a gente tira aqui, o rotacional de E igual a zero, ele permite, né, escrever o E como menos o gradiente de V. Ok? E o E igual a menos o gradiente de V, ele garante que o rotacional de E é igual a zero. Ok? Então, dessa maneira, só se faz necessário uma equação diferencial, tá certo? Para determinar o φ. Você não precisa de um conjunto de duas equações diferenciais, visto que o potencial é um escalar, tá certo? Então, basicamente, o que você precisa é da equação de Poisson. A equação de Poisson ela é suficiente para você calcular o potencial. Note que para calcular o campo elétrico, em contrapartida, você vai realmente, necessariamente, precisar de duas equações diferenciais para calcular, o divergente e o rotacional, certo? Além de você resolver o divergente dele, você precisa garantir que o rotacional de E seja igual a zero. É que, em geral, a gente não resolve de maneira direta resolvendo equações diferenciais, certo? Mas, caso fosse, você ia precisar de um conjunto dessas duas equações para determinar o divergente e o rotacional. Ok? Então, basicamente, a nossa equação principal aqui é a equação de Poisson. Essa equação que relaciona a carga, dado uma distribuição de carga, eu calculo o potencial. E agora, né, a última que falta é, dado o potencial, aliás, desculpa, aqui é dado o potencial, eu determino a distribuição de carga, e o que falta agora é, dado a distribuição de carga, determinar o potencial. Como é que a gente faz esse último estágio aí? Então, dando continuidade, a gente vai agora para a seção 2.4, que exatamente trata desse aspecto. Então, o 2.3.4, a gente tem aqui o potencial de uma distribuição de carga localizada. De certa maneira é meio direto, visto que a gente consegue calcular de uma carga pontual. Bom, até agora, né, a gente já sabe como calcular o V em termos do E, tá certo? E também o contrário. Então a gente já tem aqui, ó, só para enfatizar, o E é igual a menos o gradiente de V, e a gente tem aqui que o V é igual a menos a integral de E escalar dl. Tá certo? Então, dado V, calculo E, dado E, calculo V, sem problemas. Geralmente, né, o nosso objetivo é encontrar o campo elétrico, de forma que, em muitos casos, encontramos V, né, e depois calculamos o campo elétrico através do gradiente. Numa situação típica, em geral, a gente tem como dado a distribuição de carga. E com isso, nosso objetivo, então, é encontrar o potencial V. Então, dado uma distribuição de carga, calculo o potencial V, pego o gradiente do potencial V e, então, calculo o campo elétrico. Certo? Esse é o caminho natural aí das coisas. Bom, como a gente já viu, né, a equação de Poisson acima aqui, ela relaciona o V, né, o potencial, com a distribuição de carga.
mas ela faz de uma maneira pouco prática, na realidade, né? Porque a gente obtém o ρ se a gente sabe o V. Mas o que a gente quer de fato é, dado o ρ, calcular o potencial. Essa expressão aqui, de certa maneira, não resolve. Quem resolve é a solução da equação de Poisson. Então a grande pergunta é, qual é a solução da equação de Poisson? Certo? Como é que a gente inverte essa equação aqui e escreve o V agora em função da minha distribuição de cargas? Então, qual que é o potencial que satisfaz essa equação aqui? Bom, o que a gente vai fazer no 10.3.4 é exatamente apresentar a solução da equação de Poisson através de um cálculo simples, tá? Mas, porém, feitos por meios indiretos, mas que vai resolver o problema de calcular o potencial em termos da distribuição de carga. Muito bem. Como é que a gente faz isso aí? A gente começa com uma carga pontual, certo? Então, colocando o ponto de referência no infinito, o potencial de uma carga pontual Q, como a gente já viu, ele vale 1 sobre 4π ε0 Q sobre R. Certo? Isso aqui é o potencial de uma carga pontual. Foi o que a gente viu agora há pouco aí. Muito bem. Bom, se a gente recorrer ao princípio da superposição, vamos supor que agora a gente tenha muitas cargas. A gente tem, como a gente já viu, visto que a força obedece ao princípio da superposição, o campo elétrico obedece ao princípio da superposição, o potencial também vai obedecer ao princípio da superposição. E aqui a gente vai ter, então, que o potencial vai ser, então, a soma 1 sobre 4πε0, somatória de I sobre N, QI sobre o módulo de RI, certo? Onde eu estou levando em conta aqui todas as cargas pontuais, certo? Então eu pego a distância da carga que eu tenho até o ponto que eu quero calcular, da próxima carga até o ponto que eu quero calcular. Esse RI nada mais é a distância da carga QI até o ponto onde eu quero calcular o potencial. Bom, se a gente tiver agora uma distribuição contínua e não discreta, né, o nosso V de R ele fica escrito como 1 sobre 4π ε0 a integral do quê? De dq sobre R. Certo? Então eu estou trocando o meu Q por cargas infinitesimais, tá certo? E a minha integral aqui somaria a contribuição de todas essas cargas aí, tá certo? De forma que para uma distribuição volumétrica de carga, uma distribuição volumétrica de cargas, a gente tem que o nosso dq é igual a um ρ dv, de forma então que o meu V de R é finalmente escrito como 1 sobre 4π ε0, a integral aqui vai ser ρ de R' sobre o módulo de R menos R' dv'. Então, só para a gente ver e entender exatamente, essa é a expressão, essa cara aqui é a solução da equação de Poisson, essa expressão aqui, certo? Então, basicamente, a ideia aqui, ó, tenho aqui uma distribuição de carga, quero calcular aqui no meu ponto R, então vou trocar as cores aqui. Então tá aqui, ó. Aqui está o meu elemento dq, certo? Então tem uma distância aqui que
que é o meu R', tem essa distância aqui, que é o meu R, tem essa distância aqui, que é o R menos R'. Ok? E aí eu integro em todos os elementos aqui, levando em conta o módulo dessa distância aqui, de R menos R', integro para todos os elementos de volume. Então vou varrendo o R' aqui, ó, o meu R é fixo, né? Tá preso aqui. O meu R' ele vai variando, pegando todos os elementos de carga, aqui, 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 somando todas as contribuições e resolvendo então a somatória, que é basicamente uma integral. É esta equação aqui que nos diz como calcular como calcular o potencial V quando a distribuição de carga é conhecida, certo? Essa cara aqui é a solução da equação de Poisson. Tá certo? Vale frisar aqui também, né, que a gente está supondo que o ponto de referência está lá no infinito, tá certo? Se você tentar utilizar a expressão aqui para nos casos onde você tem distribuição de cargas que tendem ao infinito, essa integral aqui vai divergir, tá certo? Então a gente está supondo que o potencial no infinito é zero, que não tem carga no infinito. Você não vai poder usar esse tipo de expressão para um fio infinito, um cilindro infinito, ou qualquer coisa que tenha carga lá no infinito, tá certo? Isso aqui é válido para quando o potencial é zero no infinito. Beleza? Muito bem. Só para a gente, então, apresentar o que a gente aprendeu, sumarizar aí tudo que a gente já viu, eu fiz aqui um pequeno histograminha aqui que tem no livro, só para a gente poder, vamos dizer, apresentar o que já foi visto aqui, ó. Então, ó, o que a gente já viu até agora? Ó? Então, nós temos o nosso distribuição de cargas, a gente tem o campo elétrico e tem o potencial, tá certo? Até agora, o que a gente fez aqui foi desenvolver toda uma metodologia, toda uma estratégia para relacionar e calcular essas grandezas. Dado uma, calcula as outras, na realidade, tá certo? Então, a relação entre a distribuição de carga e o campo elétrico. Tá lá, ó, a gente já fez essa conta aqui, tá certo? Ó, 1 sobre 4πε0, a integral de ρ de R', R menos R' ao cubo, né? R menos R', dV'. Então isso aqui é a expressão direta, originária da lei de Coulomb, certo? Foi o que a gente tirou da lei de Coulomb. Na forma diferencial, a gente tem que o divergente de E é igual a ρ sobre ε0 e que o rotacional de E é igual a zero. Essas duas expressões aqui fazem com que, dada a distribuição de carga, eu calcule, então, dado o campo elétrico, eu calcule a distribuição de carga, certo? Então, dado o campo elétrico, eu calculo a distribuição de carga. Aqui é dado a distribuição de carga, eu calculo o campo elétrico, ok? Além disso, o nosso potencial é menos a integral de EdL. Dado o campo elétrico, eu sou capaz de calcular o potencial, certo? E, dado o potencial, eu sou capaz de calcular o campo elétrico. E igual a menos o gradiente do potencial. E agora, a última expressão que estava faltando, que a gente apresentou agora, dado a distribuição de carga, calculo o potencial, tá certo? Então, basicamente, a integral de ρ de R' menos R' dV', e dado a distribuição de carga, dado o potencial, calculo a distribuição de carga pela equação de Poisson, certo? Isso aí, então, mostra todo o trabalho que a gente vem sendo desenvolvido até agora, certo? Isso aí sumariza aí as expressões envolvidas na eletrostática, certo? Eletrostática é basicamente isso aí, a gente tem que saber aplicar. Aí, obviamente, a gente aplicou ferramentas, né, que é a integral,
a lei de Gauss, né, para calcular o campo elétrico, mas em teoria, com essas ferramentas aqui, você é capaz de calcular o campo elétrico dado a distribuição de carga, dado uma dessas grandezas aqui, você é capaz de calcular as outras duas, certo? Em teoria, sim. Um bom programa numérico, um bom programador deveria ser capaz de resolver esse problema para qualquer circunstância.